A Intentona Comunista, um capítulo marcante da história do Brasil. Você já ouviu falar da Intentona Comunista? Esse episódio, marcado por conflitos, idealismo e repressão, foi um dos mais polêmicos da história brasileira. Hoje, você vai entender o que aconteceu, quem esteve envolvido e como esse movimento tentou mudar os rumores do país. Vamos mergulhar juntos nesse capítulo fascinante. Contexto histórico. A Intentona Comunista aconteceu em 1935, mas para entendê-la, precisamos voltar um pouco no tempo. O Brasil vivia os primeiros anos do governo de Getúlio Vargas, num contexto de instabilidade política e econômica. A crise de 1929 ainda repercutia, a luta entre diferentes ideologias, como o comunismo, o fascismo e o liberalismo, ganhou força ao redor do mundo. O que foi uma intenção comunista? A Intentona Comunista foi uma revolta organizada pelo Partido Comunista do Brasil, PCB, e liderada por Luiz Carlos Prestes, conhecido como o Cavaleiro da Esperança. O objetivo era derrubar o governo de Vargas e implantar um regime socialista no Brasil inspirados pela Revolução Russa de 1917. Os líderes acreditaram que poderiam mobilizar as massas populares e as forças armadas para tomar o poder. Os levantes de 1935. A revolta começou em Natal, no Rio Grande do Norte, no dia 23 de novembro de 1935. Os militares rebelados tomaram o controle da cidade por alguns dias, mas enfrentaram forte resistência. Poucos dias depois, o movimento se retirou para Recife e o Rio de Janeiro. No entanto, os levantes foram rapidamente reprimidos pelas forças do governo. A falta de apoio popular e a desorganização entre os líderes foram fatores decisivos para o fracasso da intenção. As consequências da Intentona Comunista. A Aliança Nacional Libertadora foi declarada ilegal, e milhares de pessoas foram presas, incluindo Luiz Carlos Prestes e sua esposa, Olga Benário. Olga, que estava grávida, foi entregue à Alemanha nazista e acabou sendo morta em um campo de concentração. A Intentona serviu como justificativa para Vargas implantar o Estado Novo em 1937, um regime autoritário que consolidou seu poder por mais de uma década. Reflexões sobre a Intentona. A Intentona Comunista é vista de maneiras diferentes dependendo de quem a analisa. Para uns, foi um movimento idealista e revolucionário que buscava justiça social. Para outros, foi uma ameaça à ordem democrática e à soberania nacional. Independentemente de como você enxerga esse episódio, ele nos ensina sobre os perigos da polarização política e a importância do diálogo em tempos de crise. Conclusão motivacional. Conhecer a história da Intentona Comunista é fundamental para entendermos o Brasil de hoje. Ela nos lembra que, mesmo em meio a conflitos e divisões, precisamos buscar caminhos que promovam a justiça e a igualdade sem abrir a mão da liberdade. Aprender com o passado é construir um futuro melhor.